Naqueles dias, Ezequias adoeceu de que, igreja? De quê? Segunda Crônicas 32, 24. Ezequias adoeceu de quê? E orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu o quê? Peraí, Deus falou com ele. Então diga assim, Deus fala. Deus, além de falar, Deus dá sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que... Quem crê aqui no Senhor? Quantos creem em Deus? Então deixa eu te dar um recado. Os sinais do Senhor correrão atrás de você. Ou seja, toda vez que for Deus falando com você, haverá um sinal. Ele vai te dar um sinal e você vai entender que é ele falando. Olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e deu um sinal. Próximo, filha. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Eu quero outra tradução. Põe na outra tradução para mim. Põe na NVI. Olha lá. Ezequias, porém, tornou-se o que, igreja? Ezequias tornou-se o quê? Por onde que entrou a enfermidade? Por onde? Quem está entendendo? Apóstolo, ora por essa pessoa. Primeiro você tem que pedir autorização para o Espírito. Senhor, por que está acontecendo isso? Eu já estou falando de quem vai orar. De quem está intercedendo. Não é sair metendo a mão. Qual é a raiz, Senhor? Por que isso está acontecendo? Sempre vai ter uma raiz. Uma porta que foi a... Nós estamos falando aqui de um profeta que cuidava do povo de Deus. Mas olha o que aconteceu com ele. Ezequias, porém, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foram tratada. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ezequias ficou enfermo por causa da ira do... Deixa eu te falar, nós estamos falando aqui de um profeta e de um homem que cuidava do povo do... Por causa do Agora eu vou te mostrar aqui ainda nesse texto por que ele era orgulhoso. Por que ele se tornou orgulhoso? Entendemos até aqui que a doença entrou, a enfermidade entrou por causa do... Então, se lá expulsar o demônio da enfermidade, ele vai embora? Não. Porque a pessoa precisava ali abrir o corá para quem? A Bíblia diz em tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as saídas do quê? Da vida. É onde está o teu coração que vai manifestar na tua vida. É o que está dentro que vai manifestar fora. Você nunca vai manifestar fora o que você não é dentro. Você só consegue reagir fora em algo que você já é dentro. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala que o coração está o quê? Do que anda cheio, do que você anda falando. Porque do que mais você anda falando, do que está cheio do seu coração. E coração não é esse membro aqui que bombeia sangue. É a mente. É os pensar. Então, olha só. Ezequias, porém, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que fora tratada. Deus tratava Ezequias com... Deus nos trata com bondade. Só que olha o que está dizendo. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Próximo, filha. Então Ezequias, quando ele entendeu que aquela enfermidade vinha da parte de quem? Por isso que a Bíblia diz que Deus, diga assim, Deus, diga para você mesmo em voz alta, diga, Deus é rico. Vamos falar igual está na Bíblia, diga assim, riquíssimo em misericórdia. Por isso que eu e você estamos aqui de pé. Porque se ele não fosse riquíssimo em misericórdia, nós não estaríamos aqui, nem estaríamos de pé nessa terra. Nem eu e nem você. Então, olha só. Então, Ezequias humilhou-se, reconhecendo
o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de quem? Porque deu tempo deles se arrepender. Quem vai se arrepender aqui hoje? Vou perguntar de novo pelo Espírito. Quem está se arrependendo aqui hoje? Por que tem situações que acontecem? Porque abriu uma porta e o mal encontra legal ali, ele só quer uma porta aberta para travar todas as outras áreas. Ah, mas por que ele se orgulhou? Deus cuidava dele com muita bom. Ele achou que era a última bolacha do pacote. Ele achou que ele era melhor, que tudo que Deus dava para ele é porque ele merece. É aí onde o homem cai. Que ele acha que tudo que Deus está fazendo é porque ele merece, é porque ele ora, porque ele jejua, porque ele prega, porque ele lê a Bíblia, porque ele se separa. É onde ele cai. E esse aí não conhece a Bíblia, é um derrotado. Como assim, apóstolo? Não conhece. Só tem um versículo que eu poderia apresentar para você. Que por mais que eu e você achamos que somos alguma coisa, não passamos de servos inúteis. Porque é a graça dele que nos sustenta de pé, quem está entendendo? E tudo que Deus coloca em tuas mãos, se não for para servir o próximo, não serve de nada. Presta bem atenção. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho. Como também o povo de Jerusalém, por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reino de Ezequias. Próximo, filha. 27. Ezequias possuía, pega a chave aí, ó. Muitíssimas, o quê? O quê? E também o quê? Construiu depósitos para guardar prata e ouro. Presta bem atenção no que você está ouvindo. Ele teve que construir galpões, depósitos, para guardar prata e o quê? Quantos crê na Bíblia? Está escrito na Bíblia? Será que esse homem tinha alguma coisa de riqueza da terra? Olha só, vamos continuar. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo objetos de quê? Próximo. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho, azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos. E para as... Foi no próximo. Construiu cidades, adquiriu muitos. Por que ele viveu tudo isso? Olha lá o finalzinho. Pois Deus lhe dera muitas. Quem é que te enriquece? Quem que te enriquece? Quem te dá capacidade de conquista? Quem te dá capacidade de prosperar? Quem muda a tua história hoje? Quem está mudando a tua história hoje? Quem está fazendo um novo tempo na tua vida agora? Quem está liberando bênçãos também terrenas sobre a tua vida agora? Quem crê nisso? Mas para tudo isso acontecer, temos que guardar o nosso coração do quê? Orgulho, soberba. Achando que já tem tudo, que já sabe de? Deixa eu te falar algo. Os galpões, os rebanhos, o ouro, a prata, conseguia sarar Ezequias? Conseguia? Então o dinheiro dele não servia? Então a glória que nós vemos lá, ele também, além de ser riquíssimo, ele era cheio de glória, ele era louvado por muitos. A glória não servia de... E o que mudou a história dele? O que mudou a história dele? Não entendi. O arrependimento. Quando ele olhou para dentro de si e se arrependeu, deixa eu te dar um recado do Espírito que ele acabou de falar ao meu espírito. Quantos creem nisso?
Se você não crer, ele falou do mesmo jeito. Quem está entendendo? Deixa eu te dar um recado. Em vez de olhar para o próximo, onde está falhando, errando, olha para dentro de você, porque Deus tem coisas grandes e coisas novas para as nossas vidas. Quem está entendendo? Em vez de você ficar dando atenção para quem está falhando, para quem está fazendo errado, olha para dentro de você e faça a diferença. E se porventura Deus está mostrando alguém que está falhando, Deus já está te mostrando para que você não faça aí. E Deus não te chamou para ser igual. Ele chamou para ser cada dia melhor. Para mim, para você fazer a diferença, só depende de quem? Não entendi. Pensei que era de Deus. Tem uns crentes que falam assim, Deus vai fazer. Sabe por que eles falam isso? Porque não lê Bíblia. Deus vai fazer. A parte dele está pronta. Nesse momento, o que ele está fazendo? Nos ensinando, através do Espírito e da paz. Estamos falando aqui de enfermidade, onde o dinheiro, o ouro, a prata não podia fazer nada. E uma simples atitude de se humilhar e reconhecer mudou a história dele. Volta lá. 2 Reis 22. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. 3. Lembra-te, Senhor. Olha só. Ele falou, eu vou apresentar para Deus as minhas qualidades. Isso aqui, o nome desse versículo aqui, diga assim, intimidade. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com o quê? Com o quê? Ele era fiel a Deus, sim ou não? E com devoção o quê? Com devoção o quê? Tenho feito o que é bom aos teus. Aqui está a chave. Tem pessoas que ela quer fazer bonita aos olhos dos outros, mas ela está em falta aos olhos de quem? Tem pessoas que ela quer ser glorificada, honrada pelos homens, mas diante de Deus ela está uma negação. Ela quer ser aceita perante os homens, mas ela está distante da presença de... E deixa eu te falar o mais profundo. Você pode estar tocando, pregando, intercedendo. Você pode estar fazendo práticas espirituais. Que a dracma foi perdida dentro de... Não foi fora. Então não é o que você está fazendo. É quem você é diante de Deus. Não é o que eu e você estamos fazendo. É qual é, diga assim, qual é o Espírito que está lhe guiando. Qual o Espírito está te guiando? Porque se não for o Espírito Santo de Deus, se não for o Espírito de santidade de... Não vai chegar a lugar. Tem pessoas que ela busca o pódio, porque é neófita, como diz as Escrituras. Não tem entendimento da Bíblia. Ela quer estar num lugar de destaque, de honra, de glória. E mesmo os homens dando honra e colocando ela naquele lugar de destaque, ela está distante de quem? Então a vida dela diante de Deus é uma mentira. Ela tenta pregar o que não vive. Ela tenta transmitir aquilo que ela não é diante de... Por isso que a palavra na boca desses tais não tem poder. O que ligares na é ligado no. E não confunda a fé com presença de Deus. Tem coisas que acontecem até na vida do ímpio. Porque ele manifestou a fé, mesmo sendo ímpio. Agora, quem tem a presença de Deus, quem anda segundo a presença de Deus, a vida desse é de fé. Olha só. Lembra-te, Senhor, ele foi para a humilhação. Lembra-te, Senhor, tenho servido a ti com fidelidade. Nos dias de hoje, sabe que muitos podem orar assim? Muitos podem orar assim, como ele orou? Sim ou não? Sim ou não? Tem pessoas que o próprio Espírito Santo de Deus fala assim, ó, vai ali e abençoa o seu irmão.
Ah, não, mas eu só tenho esse, Senhor. Deve ser de Deus, não, deve ser de mim. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, já pecou. Quer que eu pegue um pouquinho mais pesado? Depois você vai para a Bíblia. Tem pessoas que falam assim, ah não, mas o meu dízimo eu administro, eu faço isso, faz aquilo. Não lê Bíblia. Por isso que ora e não acontece. Porque só ora, diga orar e agir. Oração é orar e ação. Eu só estou te ensinando, não estou te pedindo nada. Estou te ensinando. Segundo o que está esse, fidelidade é ser fiel em tudo, não só no que convém. Olha o que ele falou. Tenho servido a ti com fidelidade. Então ele estava seguro daquilo que ele estava falando com o próprio Deus. E antes dele falar aquilo, está em Salmos, ele examinou assim. Ele examinou, falou, não, tenho sido fiel. Por que ele era rico, próspero? Porque ele dava de Deus o que era de Deus, dá de César o que é de. Então ele falou, aqui eu tenho sido fiel. Tenho sido fiel. Olha lá. Agora, olha só como ele passou para a parte espiritual. Olha lá. E com devoção o quê? Aqui já é a parte espiritual dele. Eu também sou um devoto sincero. Aqui ele já está falando da área espírito. Olha lá. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. Ou seja, muitas das vezes eu deixo eu desagrado o homem, mas não desagrado o Senhor. Quem está entendendo? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Eu vou contra os homens, mas zelo pela tua paz e pela tua presença. É isso que ele está falando aqui, ó. E Ezequias chorou choro verdadeiro de arrependimento. Teve um homem na Bíblia que ele chorou, mas no choro dele não tinha arrependimento. Qual é o nome desse homem? Saul. Por quê? Porque no final ele mesmo se matou. Porque o choro dele não era porque ele estava perdendo a presença, ele estava perdendo a cadeira, as honras. As mulheres, o seu exército, o seu trono, o seu reinado, o seu castelo. Não por causa da presença de Deus. Então, Deus não achou arrependimento no choro de Saul. E aquele espírito vindo da parte de Deus o matou. Porque ele não aguentou a perturbar. Porque o coração dele era enganoso. Então não é o que ele está fazendo. É qual é o espírito que está te guiando. Não é quantas vezes você vem na igreja. Não é quantas vezes você ora, você jejua, você prega, você louva, você toca. É qual é o espírito que está conduzindo você todos os da tua vida. Para quem você está dando ouvido? Eu já falei 1 milhão de vezes e vou continuar falando. Eu vivo todos os dias, ainda hoje eu fui buscar minha filha, eu vinha falando para ela o que eu vivo com o Espírito Santo. Ele me dá uns comandos assim, que na hora que ele me dá o comando, eu tenho pressa em executar. E todas as vezes que eu executo, é vitória. Por que eu compartilho às vezes? Se eu for compartilhar com muitos, quem não entender pelo Espírito vai chamar, não, mas é soberba. Não vai entender nada. Não vai entender. Por quê? Porque não dá ouvido ao Espírito. Sai fazendo, vai fazendo. Não, isso aqui Deus está no negócio, vamos orar, vamos. Não é assim que funciona. Diga assim, o meu coração tem que estar aberto para ouvir e praticar a direção de quem? Do Espírito Santo de Deus, Espírito. Coloca algo no teu coração. É o Espírito invisível, mas eu tenho hinos, eu não sei qual que eu poderia compartilhar com vocês aqui. Tenho inúmeros. Tá bom, vou falar de um de hoje, vai. Eu vivi rápido. De manhã cedo eu fui até o salão do nosso obreiro, sentei lá, falei, corta aí. Enquanto ele estava cortando meu cabelo, eu estava falando com o Espírito Santo, falando com o Espírito. E ali ele tinha um louvor, e eu falando com o Espírito Santo. De repente ele falou assim, você está preocupado em funcionar a perua?
E ele cortando meu cabelo, eu nem estava pensando naquilo. Quem crê no que eu estou falando aqui? Falei, Senhor, eu preciso funcionar, preciso tirar de lá, a gente vai fazer escolinha para as crianças, eu preocupado. Ele falou assim, já mexeram o mecânico, você ia levar em mecânico, ia chamar o guincho para levar. Ele falou, filho, sai daqui agora e vai até o chaveiro. E chega lá, não fala com o filho, que é o pai e o filho no chaveiro. Fala com o pai. E manda ele até lá o carro. Humanamente, diga assim, humanamente. Hoje é ferir. Qual é o pensamento que vem? Isso. Qual é o pensamento? Mas quem mandou? Ele garante. Vem o pensamento assim, ó, tá fechado. Hoje é feriado. Automaticamente, acabou, levantei. Falei, profeta, estou indo embora. Amém, apóstolo, amém. Peguei a moto, cheguei lá, quem estava sentado? Lá o pai. Falei, ó, preciso você dar um pulo lá no pátio da igreja. Já levei uns mecânicos, já mexemos, comprei bateria nova. E o carro pega, não firma e acende a luz do code. Eu entendo um pouco de carro. Acende a luz do code da chavinha. Ele falou, me dá 20 minutos que eu chego lá. Falei, fique em paz, eu vou deixar o portão aberto. Eu vou estar lá dentro, eu vou estar no escritório. Tem pressa não. Já vou lá. Eu cheguei, deu 5 minutos, ele chegou. Ele entrou dentro do carro com o aparelho, 3 minutos. Deu partida, funcionou, desceu, falou assim, tá pronto. Vocês não entenderam, vocês não entenderam, vocês não entenderam. Eu não vou entrar em detalhes de valor. Ó, para outra pessoa é tanto, para o senhor é tanto. Não vou entrar em detalhes. Falei, me dá o seu Pix. Paguei, Deus te abençoe. Qualquer coisa, ele falou, qualquer coisa o senhor me liga. Eu falei, tá bom. Deixa eu te falar, não é o fato do que aconteceu, é a voz. É quando você ouve, quando você está afinado em ouvir o Espírito. Eu estou falando uma das coisas que aconteceu hoje. Se eu te contar o que aconteceu mais cedo, o que aconteceu ontem, vocês vão... Aí muitos, quando não entendem pelo Espírito, aí vem um demônio e fala, mas ele é soberbo, ele é isso. Então tem coisas que eu peço para o Senhor, eu não conto. Só quando Ele manda. Ouvir a voz do Espírito Santo, tudo é mais fácil. Para de achar que você conhece, que você é, que você faz, que você entende. Para de... Enquanto você estiver dessa maneira, o orgulho se mane e não vai chegar a lugar. Ah, eu toco, eu louvo, eu prego, Deus é comigo, eu sou autoridade. Eu não sou nada. Quanto mais você se humilha, mais Ele te exalta. Quem está entendendo? Depois que o rapaz foi embora, sentei lá e fui ficar com ele. Falei, Senhor. Ele falou, filho, é só obedecer. Um exemplo, um feriado. E ainda quando eu cheguei lá, que eu fui até o chaveiro, ele estava aberto. O filho dele estava do outro lado da rua enchendo a laje lá. Falei, é isso mesmo, põe ele para trabalhar. Falei, eu preciso de você lá. Ele falou, daqui a pouco eu estou lá. Veja bem, quando você ouve o Espírito, é diferente. Do que adianta você mora dentro da igreja. Vou falar daqueles que não tem que ir para a igreja. Não, você tem que vir para a igreja e se tornar ela. Quem está entendendo? A Bíblia diz que servir ao Senhor não é pesado. Por que é pesado para alguns ir para a igreja, obedecer, vir? Por que é pesado? Porque está fazendo algo contra a sua própria vontade. Não consegue entender que essa é a vontade de quem? Romanos vai dizer que a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e o quê? Mas para isso precisamos renovar o quê? Nosso entendimento. Romanos 12:2. Se você não renovar aqui, você vai meditar na Bíblia, vai ler, vai pregar ela e não vai viver ela. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito, que é o Espírito Santo que traz o poder da palavra. Se eu e você não tiver intimidade com a palavra e com o Espírito Santo, vai estar só cheio de sabedoria da letra. E nem tem a sabedoria. Sabe o que é você desejar? Ouvir um comando, uma palavra? Qual é a situação que você está enfrentando? Fala assim, Senhor Espírito Santo, eu preciso de uma paz. Espera nele. Espera nele. O que você está enfrentando? Senhor Espírito Santo, eu preciso de uma direção. E fica atento quando ele falar.
ele fizer, execute. Ezequias teve que se humilhar. Chorou amarga. Tem pessoas que é soberba, orgulhosa. Ela pensa que ela já entende tudo, que ela dá uma de coitadinha na sua frente. Por trás, esse espírito eu conheço de longe. E assim como o Espírito Santo, temos que agir de misericórdia. Olha só. Põe no próximo. 4. Antes de Isaías deixar o quê? O pátio intermediário. A palavra do Senhor veio a ele. Então quer dizer que Deus ouviu rapidamente a oração de Eze? Deus ouviu. Diga assim, Deus ouve. O quê? O quê? Nem todo mundo pode falar que Deus ouve a sua oração porque você não está orando. Sim ou não? Sim ou não? Como que você quer que Deus responda se você não tem vida de oração? Qual é a chave? Vida de oração. Se não tiver vida de oração, como que Deus vai responder? Deus respondeu imediatamente a oração de quem? De Ezequiel. De Ezequias. Imediatamente Deus respondeu. E quem que falou com Isaías no pátio? Quem falou com Isaías? Quem? O Espírito Santo do... Volta lá, Isaías. Volta lá de novo, Ezequias. Volta lá. Viu? O que está dando ouvido à voz do Senhor.